This episode is brought to you by Peacock. The new Peacock original documentary, Matthew Perry, A Hollywood Tragedy, dives deep into the beloved actor's rise to fame and his tragic death. 5 people, including Perry's personal assistant, 2 medical doctors, and an alleged Hollywood drug dealer known as the Ketamine Queen, were charged with conspiracy to illegally provide Perry with the ketamine. Explore the details of the case in this heartbreaking special, streaming now only on Peacock. Ryan Reynolds here from Mint Mobile, with a message for everyone paying big wireless way too much. Please, for the love of everything good in this world, stop. With Mint, you can get premium wireless for just $15 a month. Of course, if you enjoy overpaying, no judgments, but that's weird. Okay, one judgment. Anyway, give it a try at mintmobile.com/switch. Upfront payment of $45 for 3-month plan, equivalent to $15 per month required. Intro rate first 3 months only, then full price plan options available. Taxes and fees extra. See full terms at mintmobile.com. agenciadepodcast.com.br. Como se defender de um golpe de Estado? O que é, em essência, ser um representante popular? Essas são apenas algumas perguntas que podemos nos fazer quando estudamos com mais atenção a trajetória e a biografia de Leonel Brizola, um dos nomes mais importantes da história da política brasileira no século XX. Esse episódio está dentro de uma espécie de série onde eu falo da história das principais figuras políticas do nosso país. O meu objetivo aqui hoje é apresentar como que o Brasil, no século passado, foi uma nação que passou por diferentes projetos políticos, além de, claro, falar da biografia do Brizola. Como sempre, quero lembrá-los que eu uso fontes e autores confiáveis que você pode e deve consultar na descrição do episódio. A primeira coisa que precisamos fazer aqui hoje é conhecer bem a origem do nosso personagem, porque ela fala bastante sobre a sua vida como um todo. Leonel de Moura Brizola nasceu no dia 22 de janeiro de 1922, em uma cidade chamada Cruzadinha, em Passo Fundo, no Rio Grande do Sul. A história da sua família é um vislumbre de um Brasil que vive entre a esperança e a violência. Os pais de Brizola foram o senhor José Oliveira dos Santos Brizola e a senhora Onívia de Moura. Onívia era nascida em um município gaúcho chamado Nonoai, e sua família foi uma das primeiras a habitar aquele local. Porém, o pai de Leonel Brizola não era da região do sul do país, mas sim de São Paulo. A família de José Oliveira decidiu ir para o Rio Grande do Sul, pois apareceu uma oportunidade deles comprarem uma pequena propriedade de terra e decidiram ali tentar desenvolver a sua vida. As coisas iam bem para José, tanto no quesito econômico quanto no amoroso, porque foi ali que ele conheceu Onívia, e juntos tiveram 5 filhos, incluindo Leonel. Porém, a década de 20 foi um período muito turbulento para o Brasil. A chamada República Velha começava a apresentar os seus primeiros sinais de fraqueza e incapacidade de gerir um país que passava por grandes transformações. A nível nacional, alguns presidentes tinham dificuldades de estabelecerem uma base de apoio, e quando olhamos para os estados, o mesmo acontecia. Em 1923, estourou no Rio Grande do Sul uma revolta armada contra o governador em exercício, e o pai de Leonel Brizola teve uma participação indireta na chamada Revolução de 1923 e acabou sendo assassinado por soldados leais ao governador do estado. A verdade é que Leonel mal conheceu seu pai, que morreu apenas 1 ano depois do seu nascimento. E se esse trauma já não fosse suficiente, a sua família enfrentou uma grave crise financeira a partir de então. A dona Onívia precisou cuidar dos seus filhos sozinha, sustentar a casa e ainda entrar em uma briga na justiça, porque as terras do seu marido entraram em litígio judicial. Para tentar dar um novo rumo para sua vida, a Onívia e os seus filhos se mudaram para a cidade de São Bento, onde foram trabalhar em uma lavoura, criando vacas e costurando tecidos. Eu acho que ficou muito claro como que os primeiros anos da vida de Leonel Brizola foram bem difíceis e conturbados, principalmente por conta da morte do seu pai e todas as consequências que partiram dali em diante. Mesmo passando por esses momentos de dificuldade, a mãe de Leonel teve a preocupação de educá-lo, o ensinando a ler, escrever e fazer operações básicas de matemática.
Desde cedo, Brizola demonstrou uma aptidão muito grande com os estudos, e ao longo da sua vida isso só se confirmou. Quando tinha 10 anos de idade, Leonel Brizola foi morar sozinho em um sótão de um hotel em uma cidade chamada Carazinho, onde lavava pratos para ganhar comida e carregava malas até uma estação de trem. Ajudado pela família de um pastor metodista, Brizola recebeu uma bolsa de estudos que o permitiu concluir o primário no colégio dessa igreja. Em 1934, já com 12 anos de idade, Brizola se mudou para Porto Alegre, onde trabalhou em diversas funções, desde engraxate e ascensorista de elevadores. Ele concluiu um curso de técnico rural no Ginásio Agrícola Senador Pinheiro Machado, em 1939. Após receber o diploma de técnico rural, Brizola não foi logo trabalhar nessa área. Em vez disso, ele se tornou graxeiro na Refinaria Brasileira de Óleos e Graxas, em Gravataí, na região metropolitana de Porto Alegre. Enquanto exercia essa função, ele começou a se preparar para trabalhar no Ministério da Agricultura, como técnico do Ministério em Passo Fundo, ficando assim mais próximo da sua família, mesmo sendo bem jovem. Infelizmente, nessa época, Leonel Brizola tinha um grande problema com dinheiro. Não a falta dele, mas sim a péssima administração. Ele até tinha conseguido um bom salário, o que permitiria viver ali com certa tranquilidade. Porém, Brizola contraiu uma série de dívidas com pessoas diferentes, e resolver essas pendências trouxe uma série de custos. Mas depois dele resolver as suas pendências, ele retornou para Porto Alegre e passou a viver em uma pensão, e trabalhou nessa época como jardineiro do Departamento de Parques e Jardins da Prefeitura. Em 1942, Brizola concluiu o ensino médio como bolsista no Colégio Nossa Senhora do Rosário. Em seguida, ele se licenciou do seu trabalho na prefeitura e se alistou no 3º Batalhão de Aviação do Exército, o que é hoje a Base Aérea de Canoas. Com o fim do seu serviço militar, ele voltou a trabalhar como jardineiro, concluindo o ensino médio no Colégio Júlio de Castilhos, e também fez um curso de piloto privado. Dá pra ver que o Brizola estava atirando para todos os lados, né? Bom, mas a passagem pelo ensino médio foi muito importante para introduzir o Brizola na política. Foi ali que ele ajudou a fundar um grêmio estudantil, sendo seu primeiro vice-presidente. E eu não sei se você já chegou a ouvir os outros episódios que eu fiz contando a história de pessoas importantes da política brasileira. E na maioria dos casos, essas personalidades iniciaram seu interesse pela política ainda jovens, e alguns deles justamente na fase escolar. Bom, em 1945, ele foi aprovado no vestibular da Escola de Engenharia da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, onde conseguiu se graduar em 1949. A partir de então, esses dois temas estariam muito presentes na sua vida: a política e a educação. We off? 30 seconds of carefree bliss. Oof, like wind in your hair carefree. Oh, like using Clorox Disinfecting All-Purpose Cleaner in the home carefree. Yes. Like dog slobbing on the coffee table and cleaning it with Clorox Carefree. He's on a roll now. Spit toothpaste on the faucet. You got it. You got it. Peanut butter on the light switch. Oh, spritz, spritz. Spritz, spritz. Clorox, man. Clean feels good. Okay, we're back. Use as directed. Este episodio es presentado por Honda. Descubra la nueva Honda Passport Trail Sport Todoterreno. La Passport más todoterreno que Honda haya imaginado jamás. Esta Passport cuenta con mayor altura al suelo, barras de techo en todas sus versiones y neumáticas especialmente diseñados para cualquier terreno. Además, disfruta todos tus viajes con el control de clima de 3 zonas, techo panorámico y opciones como asientos delanteros con calefacción y ventilación. Conoce más en honda.com/passport. Enquanto ainda estava na universidade, o Brizola começou a militar de maneira profissional, se vinculando ao Partido Trabalhista Brasileiro, o PTB, em 1945. No PTB, ele recebeu a tarefa de organizar a ala jovem do partido, que ficou conhecida como Ala Moça. Na eleição estadual de janeiro de 1947, com a ajuda do seu partido, de colegas da universidade e de integrantes da ala jovem trabalhista, Brizola foi eleito deputado estadual com 3.839 votos, garantindo a sua primeira vitória como um político de fato.
Naquela época, Brizola ainda morava em uma pensão no centro de Porto Alegre, onde dividia o quarto com um homem chamado Sereno Chaise, futuro deputado estadual e prefeito de Porto Alegre. Na Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul, defendeu pautas do movimento estudantil, como o aumento de vagas nas instituições de ensino. Na eleição estadual de outubro de 1950, Brizola foi reeleito deputado estadual com 16.691 votos, se tornando, então, o líder do seu partido na Assembleia Legislativa. Foi nesse mesmo período que ele se casou com Neuza Goulart, irmã do deputado estadual e futuro presidente da República João Goulart. O casamento foi realizado na fazenda de Guariaçá, em São Borja, tendo o ex-presidente da República Getúlio Vargas como um dos padrinhos. O casal havia se conhecido nas reuniões da ala moça do PTB. Juntos, eles tiveram 3 filhos, Neuzinha, José Vicente e João Otávio. Em 1951, Brizola foi indicado para ser candidato do PTB à Prefeitura de Porto Alegre, com Manuel Vargas sendo o candidato a vice-prefeito pelo partido. Seu principal concorrente foi Hildo Meneghetti, vereador e ex-prefeito da capital. Esse adversário era bastante popular, porque foi o presidente do Esporte Clube Internacional, um dos clubes mais importantes do Rio Grande do Sul até hoje. Mesmo Brizola sendo o favorito, ele acabou perdendo para Meneghetti. Com a derrota, Brizola aceitou o convite do governador do estado para assumir a Secretaria de Obras Públicas. Nessa função, ele desenvolveu o primeiro plano de obras do estado, realizando obras de infraestrutura, principalmente nas pastas de saneamento básico e rodovias. Em 1954, ele deixou a secretaria para tentar uma vaga na Câmara dos Deputados na eleição de outubro daquele mesmo ano. Brizola acabou sendo eleito deputado federal com um recorde nacional de 103 mil votos, mais do que o dobro da votação do segundo colocado. Como deputado federal, foi um ferrenho opositor de Carlos Lacerda, da União Democrática Nacional. Quando Lacerda fez o seu juramento de posse como deputado, Brizola pegou o microfone e gritou: "Pela ordem, senhor presidente, este é um juramento falso. Ele está jurando aqui dentro a democracia e está pregando o golpe lá fora." Fecha aspas. A declaração provocou uma confusão, e esse episódio rendeu a Brizola um espaço nos grandes jornais pela primeira vez. Em 1955, Brizola fundou e dirigiu um jornal que chegou a atingir uma tiragem de 35 mil exemplares. Ele usou essa publicação para promover a sua segunda candidatura à Prefeitura de Porto Alegre, indicando e criticando os problemas da cidade. Com o slogan "Nenhuma criança sem escola" e um caráter desenvolvimentista, Brizola acabou sendo eleito, com 65.077 votos, cerca de 55,14% dos votos válidos. Entre as suas realizações no cargo de prefeito de Porto Alegre, podemos destacar o aumento do número de vagas disponíveis na rede municipal de ensino, incluindo o ensino em 2 turnos, as obras de saneamento básico e a urbanização de grande parte dos trechos próximos ao rio Guaíba. Brizola usou seu trabalho à frente da prefeitura para tentar se lançar a governador, fato que surtiu muito efeito e o seu partido o apoiou com muita ênfase. Ele se tornou o principal nome do PTB para a eleição de 1958. Além do PTB, a coligação de Brizola foi formada pelo Partido de Representação Popular, o PRP, e o Partido Social Progressista, o PSP. O Partido Comunista Brasileiro também apoiou a sua candidatura, mas Brizola rejeitou o apoio por medo de perder os votos dos católicos da Serra Gaúcha, chegando a divulgar um manifesto de repúdio. Olha só o que esse manifesto dizia, abre aspas: "Entre outras coisas, cumpre dizer que o trabalhismo é nacionalista, o comunismo é internacional, o comunismo é materialista, o trabalhismo se inspira na doutrina social cristã. O comunismo é a abolição da propriedade, o trabalhismo defende a propriedade dentro de um fim social. O comunismo escraviza o homem ao Estado e prescreve o regime de garantia do trabalho. O trabalhismo é a dignificação do trabalho e não tolera a exploração do homem pelo Estado, nem do homem pelo homem." Fecha aspas. Essa declaração de Leonel Brizola é muito importante porque mostra que o anticomunismo já era bem forte no Brasil
e isso fez com que vários políticos mudassem as suas estratégias de comunicação. Agora se liga só, olha como que a política brasileira é, no mínimo, interessante. Naquela época existiam acusações de que um dos partidos da aliança, o PRP, mantinha ligações com movimentos extremistas da Alemanha nazista. Mesmo assim, Brizola afirmou a coligação com o partido, pois desejava ganhar os votos das cidades do interior e em colônias alemãs e italianas, locais onde o PRP possuía uma grande base de apoio. A campanha do trabalhista apresentou um programa de governo em que defendia priorizar as escolas, habitação, energia elétrica e preços justos aos produtores. Em outubro, derrotou Walter Perrati Barcelos, coronel da Brigada Militar, com 670 mil votos. Ao vencer a eleição, Leonel Brizola acreditou a sua vitória à defesa que ele fazia da educação para os mais pobres. Ele chegou a dizer o seguinte em uma declaração, abre aspas, "Foi meu plano de educação, de erradicação do analfabetismo e de criação de escolas em todo o estado, uma das principais razões da minha vitória eleitoral. Mobilizei o professorado, os pais e a mulher rio-grandense, e de um modo geral as classes humildes, para participarem dessa cruzada redentora." Fecha aspas. E ele estava certo. Não podemos esquecer que nesse período ainda estamos pensando em um Brasil profundamente desigual, e que mantinha de pé algumas situações que hoje parecem descabidas, como por exemplo a falta de acesso amplo à educação. Durante o seu governo, essa prioridade no ensino será uma das suas principais marcas. Mas, para além disso, foi no cargo de governador que Leonel Brizola protagonizou um dos eventos mais emblemáticos da história da política brasileira. Pessoal, eu já quero falar mais sobre isso e sobre de que forma que o Brizola se posicionou em uma primeira tentativa de golpe contra o presidente do Brasil. Mas me dá um minutinho aí, tá, gente, que daqui a pouco a gente volta e eu falo um pouco mais sobre armas, Brasil, legado, Rio de Janeiro e golpe. Segura aí, que é um minutinho só. Fala pessoal, tô passando aqui rapidinho para avisar vocês que se você se torna um apoiador do podcast, você recebe acesso a mais de 140 episódios exclusivos que você pode ouvir no aplicativo do Apoia-se. E toda semana eu publico um novo episódio exclusivo lá para vocês. E dependendo do nível do apoio que você assinar, você também recebe acesso ao Clube do Livro do História em Meia Hora e ao Close Friends lá no Instagram, onde eu publico diariamente curiosidades históricas. Então é isso, assine o apoia.se/História em Meia Hora para você receber um monte de conteúdo exclusivo e ajudar o meu trabalho a continuar de pé. Abre aspas. O Rio Grande não permitirá atentados. A renúncia do senhor Jânio Quadros é definitiva. Resta agora dar posse ao presidente constitucional do Brasil. Resta entregar a presidência ao senhor João Goulart. Nós que governamos o Rio Grande do Sul não aceitaremos quaisquer golpes. Não assistiremos passivamente a quaisquer atentados às liberdades públicas e à ordem constitucional. Reagiremos como estiver ao nosso alcance, nem que seja para sermos esmagados. Mas defenderemos nossa honra e as nossas tradições. A Constituição do país tem de ser respeitada. Fecha aspas. As palavras que você acabou de ouvir foram ditas pelo próprio Leonel Brizola em 1961, durante a chamada Campanha da Legalidade. Como deu para perceber pelo tom do anúncio, as coisas no Brasil não estavam nada tranquilas. O contexto aqui é que o então presidente Jânio Quadros renunciou à presidência, e de acordo com a Constituição brasileira, quem deveria assumir deveria ser João Goulart, seu vice-presidente. A questão é que algumas alas da política, e principalmente das Forças Armadas, queriam impedir essa posse por considerarem Goulart alguém subversivo demais. De imediato, Brizola foi um dos governadores que não aceitou esse movimento, e então liderou a tal Campanha da Legalidade, pegando até em armas para defender o seu cunhado. Esse é um evento muito importante da nossa política, e eu quero contar todos os detalhes desse evento no podcast exclusivo que eu faço para os apoiadores.
Se você quiser ouvir esse e os outros mais de 150 episódios exclusivos que já tem por lá, basta assinar o apoia.se/História em Meia Hora, porque além de você receber um monte de conteúdo exclusivo, você também ajuda o meu trabalho a continuar de pé. Bom, ao ser eleito como governador do Rio Grande do Sul, Brizola se comprometeu com algumas áreas em específico, e para isso criou 6 secretarias: Administração, Trabalho e Habitação, Economia, Transportes, Energia e Comunicações e Saúde. Ao longo do seu mandato, ele apresentou nas sextas-feiras à noite um programa pago na Rádio Farroupilha, em que prestava contas ao eleitorado. E isso é interessante, né? Porque nos mostra que, já nos anos 60, ele era um político preocupado em se mostrar próximo do povo, através dos meios de comunicação da época. Hoje em dia vemos vários vereadores, deputados e até presidentes usando lives para fazer esse tipo de comunicação. E vemos que o Brizola já tinha apresentado a gênese disso. Como esse programa era feito às sextas à noite, ele começou a ser chamado de lobisomem. Entre as suas políticas governamentais mais importantes, podemos destacar um plano para industrializar de maneira rápida o Estado e um programa para a construção de serviços públicos estatais, nacionalizando algumas empresas estadunidenses. Brizola garantia que a política de investimentos do seu governo teria capital nacional e que interferências estrangeiras na economia gaúcha não seriam aceitas. A Companhia de Energia Elétrica Rio-Grandense, que pertencia à Bond & Share e era dona do monopólio da energia elétrica na região metropolitana, passou a ser uma sociedade de economia mista, passando a ter um papel significativo na geração e distribuição de energia. Em fevereiro de 1962, negociações tornaram a Companhia Telefônica Rio-Grandense, que era de propriedade da International Telephone and Telegraph, parte da Companhia Rio-Grandense de Telecomunicações. As nacionalizações de Brizola o fizeram aparecer na mídia nacional e até na imprensa dos Estados Unidos, quando o governo de John Kennedy tentava combater uma suposta infiltração comunista no Brasil, ao chegar a um acordo com Goulart que incluiu ajuda financeira ao governo federal brasileiro. Nesse contexto, as ações de Brizola se tornaram um problema diplomático, levando o presidente dos Estados Unidos a criticar o governador em uma coletiva de imprensa, o transformando em um alvo político. Focando agora internamente, a alfabetização e o aumento no número de vagas nas instituições de ensino foram outras prioridades do governo Brizola. O governo estabeleceu mais de 200 acordos com escolas privadas para que, em troca de receberem professores do Estado e verbas públicas, elas disponibilizassem vagas gratuitas. Para a construção de instituições de ensino, o governo realizou um acordo com os municípios e a iniciativa privada. Ao término do seu mandato, o Brizola havia construído mais de 6.000 estabelecimentos de ensino e em diferentes níveis. As escolas, que ficaram conhecidas como brizoletas, possuíam uma arquitetura simples, sendo até parecidas com residências. Esses investimentos resultaram na abertura de 689 mil matrículas e de 42 mil vagas para alunos, com o Rio Grande do Sul passando a ter a taxa mais alta de escolarização do Brasil. Para muitos especialistas, essa ênfase na educação tinha relação com a própria história do Brizola. Pelo menos é isso que defende o pesquisador Claudemir de Quadros, ao dizer que, abre aspas, Brizola tem forte convicção de que a educação é um eficiente e poderoso meio de instrumento de valorização e promoção social. Em sua imaginação, Brizola, o menino pobre que saiu do interior para a capital, morou em pensão, trabalhou como ascensorista, operário auxiliar numa refinaria de óleo e jardineiro do Serviço de Parques e Jardins da Prefeitura Municipal de Porto Alegre. Obteve sucesso porque teve acesso a oportunidades educacionais. Tendo em vista a sua trajetória e principalmente o seu exemplo, Brizola vincula a educação à valorização e ascensão social e demonstra que a mobilidade social é possível por meio do trabalho e educação. Logo, acreditava que se toda a população tivesse oportunidades semelhantes, se nenhuma criança ficasse sem escola, o que era exceção, seu caso poderia se tornar regra. Fecha aspas. Um outro ponto que o Brizola queria combater era a desigualdade econômica, e para isso, queria colocar em prática uma reforma agrária.
Ele até chegou a criar o Instituto Gaúcho de Reforma Agrária para viabilizar esse projeto. Na época, quase 2% dos proprietários eram donos de 47,97% das terras, ou seja, existia uma grande disparidade na posse de terras nas áreas rurais. Brizola também ajudou a organizar acampamentos do movimento dos agricultores sem terra, conhecidos como Master. Em Sarandi, mais de 10 mil pessoas participaram de um acampamento para reivindicar a divisão de 20 mil hectares de terras, que não mantinham produção, mas que estavam sob o controle de uma multinacional. O problema é que esse tipo de defesa foi o mesmo que acabou enfraquecendo João Goulart na presidência do Brasil. E em 1964 veio o golpe civil-militar, colocando o Brasil em uma ditadura. Quando João Goulart foi deposto, Brizola o recebeu em Porto Alegre, na esperança de iniciar um movimento de reação, de resistência. Brizola chegou a se envolver em planos para enfrentar os militares, mas nada aconteceu. Depois de um mês do golpe, Brizola fugiu para o Uruguai, onde Jango já estava com a sua família. Desde o início do seu exílio, Brizola foi observado de perto pela inteligência brasileira, que pressionou o governo uruguaio para mandá-lo de volta. No final da década de 70, o surgimento de uma ditadura militar no Uruguai permitiu ao governo brasileiro trabalhar em conjunto com os militares uruguaios para tentar capturá-lo, como parte da chamada Operação Condor. Até o final da década de 70, a inteligência dos Estados Unidos ajudou nos esforços das ditaduras latino-americanas a controlar Brizola, que pôde ter sobrevivido graças à mudança da política dos Estados Unidos para a América Latina com a chegada de Jimmy Carter ao poder. Carter se esforçou para conter os abusos aos direitos humanos da Casa Branca. Nos anos seguintes, os grandes nomes da política brasileira contrários ao golpe morreram. João Goulart, Juscelino Kubitschek e Carlos Lacerda morreram de formas, no mínimo, estranhas, o que fez com que Brizola temesse pela sua vida. Nesse contexto, Brizola recorreu à Embaixada dos Estados Unidos e conseguiu um visto temporário na América do Norte. De acordo com documentos diplomáticos brasileiros, no dia 20 de setembro de 1977, Brizola e sua esposa foram para Buenos Aires, de onde partiram para os Estados Unidos. Durante o seu período nos Estados Unidos, teve contato com o ativista afro-brasileiro Abdias do Nascimento e conheceu as políticas de identidade racial, o que influenciou a sua carreira após ditadura. Foi somente em 1979, após uma anistia geral, que o seu exílio chegou ao fim e ele pôde finalmente retornar ao Brasil. A carreira política de Brizola ainda seria muito longa. Assim que voltou ao Brasil, Brizola foi o líder de um novo partido, o Partido Democrático Trabalhista, o PDT, como um movimento de massas radical e nacionalista. Brizola rapidamente restaurou a sua liderança política no Rio Grande do Sul e ganhou força no estado do Rio de Janeiro, onde se lançou candidato a governador em 1982, nas primeiras eleições livres e diretas para esse cargo desde o começo da ditadura, há mais de 20 anos. Ele venceu e contou com Darcy Ribeiro como seu vice. Como governador, Brizola desenvolveu as suas políticas educacionais em uma escala maior, com um ambicioso programa de construção de grandes escolas do ensino médio, os Centros Integrados de Educações Públicas, conhecidos como CIEPs, arquitetados por ninguém mais e ninguém menos que Oscar Niemeyer. As escolas deveriam estar abertas durante todo o dia, proporcionando alimentação e atividades recreativas aos estudantes. Um outro ponto muito importante da sua passagem como governador do Rio de Janeiro foi mudar as abordagens dos policiais. Antes, eles não podiam entrar na casa das pessoas sem qualquer mandato, a menos que essa casa fosse numa favela. Se esse fosse o caso, os policiais podiam invadir sem qualquer permissão. Brizola mudou isso. Apesar das críticas dos seus adversários, Brizola conseguiu se eleger como governador do Rio de Janeiro mais uma vez. E em 1989, se lançou a sua primeira campanha presidencial. Nesse período, ele era o principal nome do campo à esquerda e, conforme os anos avançavam, passou a disputar esse mesmo campo com Lula.
Essa passagem de bastão do Brizola para o Lula aconteceu com alguns contratempos e disputas internas, mas não demorou para que ambos declarassem apoio mútuo em algumas situações. Por mais que Brizola tenha sido um nome importantíssimo da política brasileira, ele não conseguiu direcionar esse sucesso para as eleições nacionais. Na terceira tentativa de chegar à presidência, ele o fez na condição de vice-presidente do Lula em 98. Mas ambos perderam para Fernando Henrique Cardoso. Essas derrotas demonstraram que o final da vida de Leonel Brizola necessitava de um descanso da política. Em 2004, depois de um período em sua fazenda no Uruguai, Brizola chegou ao Rio de Janeiro com infecção intestinal e uma gripe forte. Apesar de ser acamado, ele continuou a receber visitas de políticos. A sua situação piorou ainda mais, e Brizola foi a um hospital ser internado. Uma tomografia dos pulmões mostrou uma pneumonia. Depois de fazer uma ultrassonografia do coração, nada de anormal foi encontrado, mas Brizola estava entrando no elevador para deixar o hospital quando, segundo seu médico particular, apresentou um edema no pulmão, significando grave insuficiência cardíaca. Ele retornou ao hospital para não sair mais com vida. Brizola morreu no dia 21 de junho de 2004 de infarto. O legado de Leonel Brizola no campo da esquerda ainda existe. Alguns tentam exaltá-lo pela sua defesa na educação, outros no seu combate aos inimigos da democracia, enquanto outros vendem um projeto de nacionalismo para o século XXI. De qualquer forma, isso nos mostra que Brizola segue vivo na política brasileira. Pessoal, eu quero recomendar 3 episódios que estão aqui no feed do História em Meia Hora. Você pode procurar que eles vão servir de complemento para esse episódio que você acabou de ouvir, beleza? O primeiro se chama João Goulart, o segundo se chama Golpe de 64 e o terceiro se chama Lula. Agora bora fazer aquele resumão de 1 minutinho para você relembrar o que você aprendeu hoje? Vamos lá! Quando falamos na história de Leonel Brizola, estamos pensando na trajetória de um político que teve uma vida dura e cresceu bastante através da educação. Tendo exatamente esse ponto como sua maior força política, Brizola passou por diversos cargos públicos, até ser eleito mais de uma vez como governador em estados diferentes. Em um período de crise, Brizola mostrou que para defender a democracia, muitas vezes é necessário ter uma postura combativa e corajosa. Após passar alguns anos no exílio, Brizola voltou ao Brasil, construiu um partido novo e tentou alçar o seu nome no cenário nacional. Mas sem conseguir o sucesso que tanto desejou, pelo menos não para se sentar na cadeira presidencial. E a respeito do seu legado, um membro e pupilo do Brizola foi Ciro Gomes, que tentou seguir as mesmas ideias do ex-governador e também não conseguiu vencer ainda uma eleição presidencial. Sob a sua figura, o PDT se vende como o único partido que tem um projeto para o Brasil. Mas isso já é um papo para uma outra meia hora. Senhores, muito obrigado por terem ouvido até aqui. Meu nome é Vitor Soares, eu sou professor de História e você acabou de ouvir o História em Meia Hora. Segue a gente aí na sua plataforma de áudio favorita para não perder nenhum episódio. Se você estiver ouvindo no Spotify ou na Apple Podcast, avalia o nosso podcast aí com 5 estrelinhas, tá bom? Quero lembrá-los também que a melhor forma de apoiar o podcast é assinando o nosso Apoia-se, tá bom? É apoia.se/História em Meia Hora. Uma outra forma de ajudar o podcast é através do nosso Pix. Anota aí que é o meu Pix e o meu contato também. É historiaemmeiahora@gmail.com. Mas se você não tiver condições de ajudar o podcast financeiramente, mas quer ajudar de outra forma, a melhor forma de longe é, primeiro, indicando o podcast para um amigo e, segundo, compartilhando nas redes sociais. Aí você aproveita e me marca no @História em Meia Hora, porque aí eu vou poder te agradecer pela ajuda. Se você tiver a fim de ouvir um podcast mais de humor, mas que também tenha temática histórica, ouça o meu outro podcast, é o História pros Brother. Ouve lá depois que eu acho que você vai gostar. Eu também crio conteúdo pro TikTok, Instagram, Twitter, tudo no @Prof. Vitor Soares. É o meu perfil pessoal. Aproveita e segue ele também. Então é isso, gente. Muito obrigado, um beijo, até semana que vem e valeu!